Pessoal, vamos falar aqui de Cleópatra, Marco Antônio, o romance mais um dos romances mais famosos da história, e do imperador Augusto César, a guerra entre o casal de um lado, no Egito, e ele em Roma no outro. O Augusto César, ele substituiu Júlio César, que foi o primeiro grande conquistador de Roma. Ainda não era um império, era uma república. Ele pôs fim à república depois de conquistar a Gália toda, onde hoje é a França. É, chegou a atravessar o Canal da Mancha e chegar na Inglaterra, numa expedição mal sucedida, mas chegou a chegar na Inglaterra, cruzar o Canal da Mancha e conquistou muitos outros territórios, o Júlio César, né? E ele não tinha herdeiros a princípio, não tinha herdeiros. Disse que ele, ao conquistar, passou pela Palestina, pelo Egito, pela Mauritânia, derrotou os exércitos do norte da África e expandiu, fortaleceu mais ainda o império, que não era império, né? Roma, não era império ainda era uma república, estava migrando numa guerra civil, a dele contra Pompeu o Grande, que eram os dois grandes generais, os dois grandes é, comandantes de Roma. Ele venceu Pompeu Magno, que foi morto, e parece que ele teve um caso, é o que diz na história, alguns defendem, os historiadores, com a Cleópatra, e teve um filho bastardo lá com ela. Fato é o seguinte, quando ele morreu esfaqueado no Senado, porque ele se autoproclamou ditador, venceu o, o Pompeu Grande e era o ditador absoluto de toda Roma, ele se autoproclamou ditador para poder fazer as coisas mais rápido, para poder fazer as reformas do exército, invadir novos territórios mais rápido, não precisar dos senadores votar, senadores ficarem discutindo sim ou não. Ele queria ser ditador tendo um Senado que só referendasse o que ele decidisse. E os senadores, enfurecidos, esfaquearam ele e o mataram, bem dentro do Senado. Daí a frase, até tu, Brutus. Brutus, que era como se fosse quase que um filho de criação dele, foi o último, um dos últimos a dar a esfaqueada nele. E aí ele morreu. E aí ficou uma composição para ser feita entre os seus mais próximos de quem iria governar. E o Império Romano foi dividido em três: Roma e a Europa Ocidental, que é França, Espanha, Portugal, o que tinha da Inglaterra, a própria Itália, para Augusto César, que também diziam que era um afilhado não, um filho bastardo, era um adolescente ainda, de César, de Júlio César, que havia sido morto. No Egito, que era uma região muito fértil, porque produzia os grãos que eram mandados de navio para Roma, o Marco Antônio, e no norte da África para Lépido, que era uma figura inexpressiva. Acabou que Marco Antônio e Augusto César tiraram Lépido do comando do norte da África e dividiram o império em dois. A parte ocidental toda, numa linha reta, era de Augusto César e uma reta para lá, pegando os Balcãs, o Egito, a Palestina, o Oriente Médio, toda aquela região ali para Marco Antônio. E Marco Antônio se estabeleceu no capital do Egito, onde ele ajudou a Cleópatra a se estabelecer ali como rainha, mas uma rainha vassala dele, que era o comandante, ele que era o dominador de Roma, como Augusto César era o dominador de Roma, em Roma, ele era o dominador da parte leste de Roma, no Egito. E parece que ele teve um romance mesmo com a Cleópatra, ficou juntos e viveram juntos e tal.
e estourou a Guerra Civil para decidir quem ia ser o cabeça total do Império. Ou Marco Antônio, que era um grande general, ou o Augusto César, que era um rapaz saindo da adolescência, entrando na juventude, né, na fase adulta, com o apoio dos senadores, que não gostavam da Cleópatra e não gostavam do Marco Antônio. Na Batalha Naval de Ácio, chamada ACIO, perto ali da Grécia, daquela região dos Balcãs ali, no norte do Egito, no mar Mediterrâneo, o Augusto César ganhou a batalha naval. Marco Antônio perdeu junto com Cleópatra e eles voltaram derrotados para o Egito, onde se enclausuraram nas fortalezas, aguardando a chegada dos exércitos romanos e de Augusto César, que cercou o palácio, ofereceu a rendição e tudo, mas eles não resolveram não se render porque sabiam que se rendessem iam ser exibidos como escravos nas ruas de Roma, humilhação, o povo jogando fruta podre, cuspindo, xingando, e iam acabar sendo mortos. Iam ficar prisioneiros e iam acabar sendo executados, para não correrem nenhum risco de escapar dos homens que tinham alianças com eles, tentassem libertá-los, então eles seriam mortos. E a Cleópatra, famosamente, o Marco Antônio se matou com uma espada na barriga, né, se suicidou, e logo em seguida a Cleópatra se suicidou com uma picada de uma serpente venenosa. E aí o Augusto César se tornou o primeiro imperador de Roma. Tinha o Senado, mas antes tinha a figura do ditador, que era Júlio César, e tinha a figura dos dois comandantes, que era ele, Augusto César, e Marco Antônio, no leste. Mas nenhum dos dois era imperador. Era uma fase de transição conturbada de guerras civis entre a República até chegar no Império. E na época mais ou menos de Cristo, mais ou menos, um pouquinho antes, ele se tornou o primeiro imperador de Roma e tinha vasto poder e nunca conheceu uma derrota. Sempre foi vitorioso, seus exércitos. Roma estava no auge, estava na paz romana, Pax Romana, onde Jesus pôde, lá na Galileia, lá onde hoje é Israel, pregar, nascer, e os reis lá, Herodes, aquela questão, era subordinado nomeado por Roma. O Pilatos era o governador de Roma, nomeado pelo imperador para a Judéia. Cada Judéia, cada local era como se fosse uma província. Então o imperador que nomeava o governador do local, e o governador do local mandava no rei do local. Herodes era judeu, era o líder, era o rei dos judeus, mas era subordinado ao governador romano, Pilatos, que era subordinado a César, que era o imperador total do Império Romano. E aí começou o Império Romano, que durou cerca de 400 e poucos anos e acabou, se não me engano, no ano de 476 ou 467, quando muitos bárbaros, vândalos, já tinham invadido Roma, saqueado, o exército já era fraco, era um mar de corrupção e decadência, depravação, e ninguém queria saber do patriotismo do Império Romano, e aí Roma do Ocidente deixou de existir, mas a Roma, o Império Bizantino, que é uma outra coisa que num outro vídeo eu posso abordar, durou mais 1000 anos, e só em 1400 e tanto é que ela caiu e foi tomada pelos otomanos, pelo Império Otomano, 1000 anos depois de quando acabou o Império do Ocidente com a capital em Roma. Então essa é a história de Augusto César, Cleópatra e Marco Antônio.
que disputavam a sucessão de Júlio César, que tinha sido morto, esfaqueado no Senado romano como ditador pela fúria dos senadores. Tá bom, pessoal? Por favor, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as informações, compartilhe, porque na escola isso é dado de forma muito ruim ou não é dado, nas faculdades também não, muito menos a mídia fala sobre isso. Então, vamos ajudar nossos irmãos brasileiros, as pessoas que têm interesse em adquirir conhecimentos reais e que agreguem para ela e para a nossa sociedade. Tá ok? Um forte abraço, muito obrigado pela atenção, fica com Deus.